Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja na sua vida, na vida da sua família, aonde você estiver. Que o Espírito Santo de Deus possa estar brilhando na tua vida, no seu dia a dia, nas suas ações. É motivo de alegria de eu estar aqui, falando mais um pouquinho do nome do Senhor. Eu amo falar o nome do Senhor. Infelizmente ainda não tenho a oportunidade de falar aqui em Portugal. Pelas leis humanas, eu não sou apto. Mas senti do coração de falar o nome do Senhor e tenho falado. Se você tem gostado, compartilhe, se inscreva, mostre para as outras pessoas, peçam elas para se inscrever. Eu tenho feito 2 vídeos por semana só sobre a Bíblia. E hoje vai ser um tema de novo polêmico, um tema muito polêmico, um tema que somente quem faz teologia pode compreender melhor no que eu vou dizer, Eu já estudei a Bíblia 5 vezes, toda. E as 4 últimas vezes, eu tinha um pensamento, porque se você ler o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele é muito genérico, ele é muito superficial, Quem escreveu o Gênesis foi Moisés. Deus chegou para Moisés, não estava na criação do mundo. Deus chegou para Moisés, Moisés alcançou uma graça tão perfeita diante de Deus que se tornou amigo de Deus. E Deus chegou para Moisés, escreve aí, olha, foi assim que eu fiz a terra, foi assim que eu fiz os mares, as montanhas, os animais e o Adão, eu fiz a Eva, e assim que eles pecaram, e assim foi, e eu já mandei um dilúvio sobre a terra, resetei a terra toda, e assim foi, E o que foi Moisés ouvia, ele escrevia. Mas eu sei que a Bíblia ela já foi mudada muitas vezes, Tanto é que nós vemos várias versões aí. Existe mais de 20 tipos de Bíblia, de versões. O meu versículo, cara, Eu trabalho muito com Revista e Corrigida de 95. E é nela que eu busco a palavra do Senhor, é nela que eu sinto a mensagem de Deus. Então hoje nós vamos entrar numa polêmica e a pergunta é o seguinte: você é imagem e semelhança de Deus? Você fala assim, claro que nós somos imagem e semelhança de Deus, está na Bíblia. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso não é nem discussão. Mas hoje nós entraremos nesse assunto. Será que realmente você é imagem e semelhança de Deus? Quando acabar esse vídeo, eu gostaria que você deixasse nos comentários. Nós vamos estudar somente a Bíblia. Eu já li outros livros. Hoje eu tenho procurado ler vários livros, pregações. E eu tenho buscado muito a Deus. E hoje eu tenho entendido muito a palavra do Senhor, como nosso Deus trabalha. Porque eu fui ensinado a servir um Deus totalmente diferente do que hoje eu aprendi, de como Ele é, Então vamos lá, vamos para a introdução. Ezequiel, já que eu falei de Ezequiel no capítulo anterior, vamos para ele de novamente. Ezequiel capítulo 8, abre aí comigo. Ezequiel capítulo 8, verso de 1 ao 3, conta a história aqui que Deus apareceu para Ezequiel estava lá na Babilônia preso,
né, sendo escravo. E Ezequiel estava muito triste, porque o povo de Israel estava, né, sendo escravo do Império Babilônico. E todo dia, se você ler o livro de Ezequiel, todo dia Ezequiel, né, se humilhava, pedia perdão a Deus, ele como profeta. E Deus via o seu esforço. E nesse dia, nesse capítulo 8 aqui, mostra que Deus chega para Ezequiel e fala: Ezequiel, você acha, né, que eu sou ruim? Você acha que eu não tenho piedade? Mas eu vou te mostrar o que o povo de Israel tem feito. E eu falei sobre isso no capítulo anterior. Mas eu não falei como que Deus apareceu para Ezequiel. E vamos lá. Ezequiel, capítulo 8, verso de 1 ao 3. E sucedeu, pois, que no 6º ano, no mês 6, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Então eu estava ali, né, tudo indica que onde ficava a casa à frente, ficava ali os anciões, né, as pessoas mais respeitadas, né, mas também estavam ali sendo escravas na Babilônia. Ele estava ali, né, olhando ali, ou até conversando de longe, cada um sentado, né, tudo indica isso. E de repente, algo apareceu ali do lado de Ezequiel. Uma mão. E olhei, e eis que uma semelhança com uma aparência de fogo. E olhou. Desde a aparência dos seus lombos. E daqui para baixo, da cintura para baixo, era como fogo, e dos seus lombos para cima um aspecto de um resplendor como cor de ambar. Então, o ser que apareceu, que é Deus, né? Que Deus, as pessoas falam assim, Deus não pode aparecer para o homem, né? Deus não pode aparecer em glória. Em glória, realmente, né? Se você já ouviu assim, pastor, Deus, nenhum homem viu Deus. Você fala, vai ler a Bíblia. Nenhum homem viu a glória de Deus. Então, para pessoas, né, para seres, porque Deus fez nós para comunicação com Ele. Deus não fez o ser humano para ele ficar numa distância, olha, eu sou Deus e vocês têm que ficar aí, e eu vou fingir, de vez em quando eu não. Ele fez para nós termos acesso ao Criador. E Ele tem acesso a nós. Porque Ele foi assim que Ele fez. E então aquele ser que apareceu, né, da cintura para baixo estava pegando fogo, e da cintura para cima um resplendor como cor de ambar. Versículo 3, vamos entender o versículo 3. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E estendeu, ao estender, aquele ser que apareceu, Deus, ele estendeu algo que era idêntico à forma de uma mão. Por que a Bíblia está dizendo isso? Se Deus é imagem e semelhança nossa, então Deus tem que ter 5 dedos. Esse dedo tem que ser mais para cá, certinho. Esse tem que ser maior que todos. Nós somos iguais. Porque estendeu uma forma de uma mão. Porque a Bíblia prediz isso. Como se ao fazer tive que me transformar para ele não se assustar no que vai ver. Então, uma coisa parecia, sabe, o corpo dele não se assustar. Não, mas nós somos mais semelhantes de Deus. E estendeu-se a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe em Jerusalém visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olhava para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes que provocava aí ao ciúme de Deus. Ele foi teletransportado. Lá no início do meu canal, né, eu já fiz mais de 80 vídeos, no início do meu canal, eu falo quem é Deus. E uma das qualidades, um dos poderes que eu falei, Deus é multiforme.
Deus eu não creio que ele hoje, no século 21, que hoje temos o Espírito Santo, mas se ele aparecer, se ele ainda der vontade ainda de aparecer para algum ser humano que ainda, que alcance uma graça para ele falar cara a cara, ele vai aparecer da forma que você o deseja que seja. Se for lá na África, ele não vai aparecer um alemão, um russo, loiro de olhos azuis. Ele vai aparecer um Deus, um negão, para ele se comunicar. Para aquela pessoa, poxa, mas Deus era branco e eu sou... Se for para aparecer para um japonês, lá que deixou de adorar Buda e entrar na presença do Senhor, e Deus fala, não quero falar com ele, com esse meu servo. E ele vai aparecer em forma de japonês para ele. Para ele ter, o corpo dele, para a mente dele se apaziguar com a situação e ter um contato melhor. Você acha que quando um árabe se converteu a Deus, ele vai aparecer como um americano? Deus, você parece muito americano. Deus vai aparecer como um árabe para ele. Deus é multiforme. Porque as pessoas, quando viram Deus, como Daniel, como Ezequiel, porque eles viam em ancião. Eu vi um ancião assentado. Não quer dizer que Deus é velho. Claro que não. Mas era uma forma, porque o judeu tinha como ancião um ser que tem mais idade, um ser que tem mais experiência, um ser que tem mais conhecimento. Então Deus aparecia de uma forma, poxa, eu sou um homem sábio. Não quer dizer que Deus está passando os seus anos, então ele é mortal, um dia ele vai morrer, não. É porque era uma forma de... Ele aparecia um ancião barbudo, estilo um judeu. Por isso que... Você está conseguindo entender? Aqui Deus apareceu da forma... Claro que Deus realmente... Ele não pode vir com Shekinah, porque como diz lá em Apocalipse 20, 11, quando Deus vem mesmo com sua glória, a galáxia, a terra fugiu-se diante dele, se autodestruiu. Então aqui é tudo feito de átomos, se desfaria, porque a presença do Senhor é muito forte. Ele tem que realmente, tirar toda a sua glória e vir de uma forma que, a nossa criatura, essa criatura, fica apazível para ele. Aí você fala assim, Marcelo, mas até agora você não achou nada. Só falou, que Deus apareceu e uma forma de mão de homem saiu. Isso não quer dizer nada. Vamos lá. Vamos para a criação do homem, Todos nós sabemos que nós fomos imagem e semelhança de Deus. Vamos lá. Vamos ver todas as pontuações. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Fala sobre a criação. Deus já tinha criado tudo, faltava o ser humano. E disse Deus, o chefão, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ponto e vírgula. Com ponto e vírgula a gente separa uma frase da outra. Por que tal verbo façamos? Porque ele não estava sozinho. Ele sempre está sendo acompanhado pelo seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Eles são triuno. Mesmo sendo três personalidades, mas eles têm o mesmo propósito, o mesmo pensamento. Então, eles são três deuses, mas com o mesmo pensamento. São triuno. Então, quando um chefão chegou, olha, façamos, ele deve ter olhado para os dois lados, para o Espírito Santo, para Jesus, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Quem olha esse versículo, não, nós somos imagem e semelhança de Deus. Tudo indica, A interpretação de texto aqui está normal. Ok. Ponto e vírgula, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Até aqui, realmente nós somos imagem e semelhança de Deus.
e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aí, a interpretação de texto é normal. Nós realmente dominamos, nós temos sabedoria, né? O elefante pode ter não sei quantas toneladas, mas nós criamos ali, né? o tirozinho ali, a gente domina, a gente põe em prisão, em corrente, nós dominamos o mundo realmente. Então isso aqui é bíblico, né? Versículo 27, aí já muda a história. Criou Deus o homem à sua imagem, criou Deus o homem à sua imagem, ponto e vírgula. Criou Deus o homem à sua imagem. O homem, não está falando homem e mulher. Criou Deus o homem à sua imagem. A mulher vai vir depois. Você fala assim, mas então a mulher não é idêntica a Deus? O versículo está dizendo, criou o homem à sua imagem. O homem. A imagem de Deus o criou. Está tudo no singular. O homem foi criado à imagem de Deus. E a imagem de Deus o criou. Ponto e vírgula. Aí depois veio, macho e fêmea os criou. Agora já tem plural. Macho e fêmea os criou. Agora vamos para o capítulo 2 de Gênesis. Versículo 4 em diante. Estas são as origens do céu e da terra e de tudo quanto foram criados no dia em que o Senhor Deus fez da terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. A terra precisa do homem, como o homem precisa da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Vamos lá. E formou o Senhor Deus o pó da terra. O pó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. No capítulo anterior, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Capítulo 1, versículo 6. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E criou, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. No capítulo 2, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ué, se Deus já tinha criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e como é que no capítulo 2 está lá, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra? Aí você aí do outro lado. Agora já dá para coçar a cabeça. E ainda precisou de um fôlego de vida. Ué, precisou de fôlego de vida? O que é isso, Marcelo? Explique-nos. Explique-nos. A Bíblia não pode mentir. E ela também não pode se contradizer, né? Só que, né, como diz lá em Apocalipse, para quem tem sabedoria, tem entendimento. Né? Não são todos. Quando realmente Deus criou, vamos criar o homem à nossa imagem e nossa semelhança. O que é imagem? É idêntico a Deus. Semelhança tem os mesmos poderes que o Deus. Fala, ué, calma assim. Quando Deus lá formou, no capítulo 1, versículo 26 e 27,
Deus criou a alma. A sua alma realmente, ela é imortal. Ela não precisa comer, ela não precisa beber, ela não cai doente, ela é um semideus. A sua alma é diferente disso aqui. Ela realmente é imagem. Ela realmente tem uma imagem de Deus. Você está redondamente errado em falar que Deus é idêntico a esse corpo. 5 dedos, um ouvido de cada lado, 2 olhos, somente um nariz, uma boca. A sua alma que está aqui dentro, que você não consegue ver, que está aí também contigo, ela é idêntica a Deus. Ela não precisa comer, beber, e ela foi feita somente para adorar, ela não tem maldade. Ela foi feita, é um ser idêntico aos anjos, a alma é idêntica aos anjos. Ela foi feita para adorar, glorificar, exaltar, toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Deus. Ela foi feita para isso. E Deus criou 2 tipos de alma, macho e fêmea. Não quer dizer que a alma vão se reproduzir, não. Porque quando ele criou, ele precisava depois de um corpo para colocar aquela alma. Um hospedeiro. Então Deus, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 7, e formou Deus o homem do pó da terra. Pegou ali, e aí entra o que Deus resolveu fazer conosco. Deus botou dedos assim, aqui tem mais sobrando carne, por quê? Para você dobrar o dedo, o joelho, isso aqui, olha, posso fazer assim, para ficar flexível, para dominarmos o mundo. Deu-nos sabedoria para dominarmos o mundo. Foi o que está lá no versículo, no capítulo 1, versículo 24 e 25. Vamos fazer um homem para... Mas a alma, ele primeiro fez a alma. A alma realmente é idêntica a ele. Não precisa comer, não precisa beber. Só tem o prazer de adorar, de bendizer o nome do Senhor. Agora, isso aqui veio depois. Ele foi... Não quer dizer que isso aqui seja idêntico. Isso aqui por fora seja idêntico a Deus. A alma é bíblico, ela é semelhante a Deus. A gente não sabe como é que é a nossa alma. Isso é interessante, você vai. Interessante. Só que ele fez, Ele fez ali o corpo, Olhou ali o barro, fez. Só que isso aqui, ele precisa de um coração para bater. Coração. Coração é do tamanho de uma mão fechada. Você quer saber o tamanho do seu coração? Você fecha sua mão. É o tamanho, Uma criancinha, ao fechar o coraçãozinho dela, é daquele tamanhozinho mesmo, porque a idade dela é daquele tamanho. E assim vai. É o tamanho de uma mão de um homem. O coração humano, ele enche uma caixa d'água, Aqui no Brasil chama de caixa d'água. Aqui, depósito de água, aqui em Portugal. Um depósito de água, uma caixa d'água de 2.000 litros, em 1 hora. Para você ver. Ele vai jogando, Ele puxa aqui, entra aqui por baixo, ele enche uma caixa d'água, um depósito de água de 2.000 litros em 1 hora. Para você ver. E como é que isso está ligado? Então ele tem que ter uma força, uma energia para fazer aquilo ali. E aonde? O carro nós sabemos que temos gasolina, ventilador, uma tomada de energia. Olha você não é ligado. Você não toma combustível. Aí você fala assim, não, meu coração está batendo porque eu como arroz e feijão e proteína. Não é. O que faz esse coração todo dia bater? Você dorme, acorda, dirige, anda, corre, trabalha e está ali. É o fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? É uma bateria. Vinda por Deus. Quando chega a tua hora de morrer, Deus fala, olha,
fôlego de vida, saia. Parou isso aqui, acabou isso aqui. É assim que funciona. Fôlego de vida só serve para dar energia ao teu coração. Só isso. E a tua alma, ela é imortal. É ela que vai ser julgada quando isso aqui que foi feito, isso aqui é feito de barro. Por que Deus fez do barro? Deus podia ter feito de plástico, de cobre, metal, ouro. Porque esse corpo só dura aí no máximo 100 anos. Como diz lá em Gênesis 6, foi feito para viver 120 anos. Mas como a gente só come coisas que não prestam, coisas industrializadas, hoje não chegamos nem a 90. Isso aqui, se Deus fez de plástico, pô, ia durar aí 500 anos. Se fosse de vidro, ia demorar 1000 anos. Mas não, Deus já fez um corpo para se deteriorar. Cada dia que passa vai se criando pé de galinha, cabelo branco, vai ficando velho. E assim vai. Para quando tu morrer também a terra puxar, isso aqui se desfaz. É um corpo reciclável. E você? Agora, a alma realmente, a Bíblia não mente, ela é idêntica a Deus, ela não morre. E ela tem uma semelhança de Deus. Eu não posso nunca dizer, a minha alma tem 5 dedos, é igual a minha, quando sai. Ela é idêntica a Deus. Esse corpo, aqui não está no versículo 7 do capítulo 2, e formou o Senhor Deus o homem idêntico a ele, não. Formou Deus o homem do pó da terra, só está dizendo isso. Não está falando que é semelhante, o corpo não é semelhante a Deus. Então, mas Deus fez 2 almas, um macho e fêmea. E Deus só fez Adão primeiro. Interessante. Mas por que, Marcelo? E a alma de Eva? E por que Deus só fez? Por que não fez os 2? Você sabe por que Deus não fez 2? Isso aqui é outra coisa polêmica, que ninguém num púlpito vai dizer para você. Vamos lá. Depois que ele fez, né, o homem, e pegou a alma do homem, colocou naquele corpo e deu fôlego de vida, ele abriu os olhos, ele tinha uma comunicação, né? Ele era um corpo puro e uma alma pura. E o fôlego de vida, ele não interfere no seu dia a dia, não interfere. Ele só obedece às ordens de Deus. Sai do corpo, tu cai ali morto. Acabou teu tempo aqui na terra. Só obedece. Então o corpo humano é feito de corpo, alma e espírito. Vamos lá. Depois que fez o homem, Adão, e plantou o Senhor Deus o jardim do Éden, ao oriente do Éden, e ali pôs o homem que tinha formado. Né? Olha, que tinha formado. Não é que criou, formado ali no pó. Versículo, tá? Né? E não pôs ali o homem que tinha criado, formado. Formado é quando você pega uma forma de alguma coisa. E o Senhor Deus fez brotar toda a terra, árvore agradável à vista, boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus plantou vários tipos de árvore. Maçã, pera, né? Manga, caju, graviola, ameixa. Plantou vários tipos. E botou mais 2 árvores. A árvore da vida, que está no meio desse jardim do Éden, e a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, aqui só está o homem, Eva não existia, e pôs o jardim do Éden para lavrar e guardar aquele jardim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, só está em singular, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comereis, certamente morrereis. Deus só proibiu a árvore da ciência do bem e do mal. Não proibiu Adão de comer a árvore da vida. Interessante. A árvore da ciência do bem e do mal. Ele expande a tua mente.
para você avançar o teu QI. Adão era sábio, mas não sábio ao ponto de criar um revólver, de criar uma bomba nuclear, ao ponto de maquinar em sequestrar, em roubar. Mas a árvore da ciência do bem e do mal expande a tua mente, ao ponto de você ficar sem limite. E já a árvore da vida te dá imortalidade, te faz esse corpo que foi feito do barro, tirar, desfazer os átomos que tem no barro e te dá um corpo idêntico. Aí você teria uma alma imortal e um corpo imortal, os dois juntos. Aqui não, aqui só está a alma imortal no corpo mortal. A árvore da vida queimaria esses átomos para que esse corpo que você está me vendo agora ficaria imortal. E ele podia ter comido da árvore da vida. Aqui não fala nenhum, eu estou proibindo a árvore da vida. Não, estou proibindo a árvore da ciência do bem e do mal. Eu não quero que vocês expandam somente. Mas Deus falou isso para quem, Marcelo? Somente para Adão. Eva não recebeu essa ordem. Então você fala, Eva não tinha nascido ainda. A alma dela já estava criada, mas o corpo para lá pousar, não. E aí no versículo 18. E disse o Senhor, não é bom que o homem seja só, falhei uma disjuntora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra o animal do campo, trouxe a Adão para este ver com o que se chamava, e Adão chamou toda a alma vivente, e isso foi para o seu nome. Vamos lá, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este o adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E quando ela abriu os olhos, quem falou com ela foi quem? E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamado varoa, portanto do varão foi tomado. Porquanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui já o próprio Adão, ao ver que era uma fêmea, que poderia se reproduzir, ele já profetizou, olha, nós vamos sair e vamos formar famílias. E ambos andavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam, porque o corpo não tinha se expandido, não sabiam que o nu era o pudor. Agora, se você ler o capítulo 3, de nenhuma forma Deus falou para Eva. Deus não chegou para Eva, Eva, eu sou Deus, eu sou teu pai, eu sou o Criador, não quero que... Quem teve essa responsabilidade foi quem? Adão. Porque Adão que recebeu a ordem. E Adão passou para Eva. Tanto é que na conversa que a Eva teve com a serpente, que era Lúcifer incorporado dentro de uma serpente, ela falou assim, eu não posso comer dessa árvore, porque no dia que eu comer eu vou morrer. Porque quem passou isso para ela foi Adão. O certo era Deus chegar, olha, Eva, se tu comer, tu vai... Pronto. Mas ali foi o marido que falou. E diz a Bíblia que toda vez que ela passava em frente, aquilo desejava os olhos dela. Porque Deus fez isso, não fez os dois juntos, já não passou ordem para os dois e só passou para Adão. Porque tinha que iniciar-se um processo. Tinha que realmente ter essa caída. Aí você fala, ih, já falou besteira, estava tão bem. Porque quando Deus fez, Deus iniciou-se esse projeto do ser humano. Deus já criou o seu Apocalipse. Tem um começo e tem que ter um fim. Então, para ter esse fim, o começo tinha que ser iniciado, a queda tinha que acontecer. Claro que aos seus olhos, aos seus ouvidos, você como humano fala assim, não, eu não acredito que Deus fez isso acontecer. Só você parar para pensar, você não pode ser tão
fechado sua mente, porque Deus plantou 2 árvores, porque não deixou somente as árvores frutíferas que nós temos hoje. Tinha que acontecer, porque Deus fez um ser, né, que veio Eva depois, sem aparecer para ela, ordenando que tinha que acontecer aquilo. Deixou na mão do homem controlar isso tudo. Aí você fala assim, mas por que Deus fez 2 almas? A alma não tem sexo. Como está lá em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, para encerrar. Vamos para Lucas 16, rapidinho. Lucas 16, versículo 22 em diante. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso. A sua alma é imortal. Seu corpo vai ser ali no cemitério. E morreu também o rico. Aqui conta a história de um rico e um mendigo. Esse mendigo, ele servia a Deus. Por mais que seja mendigo, ele tinha Deus em seu coração. E esse rico não queria saber de Deus. E quando ele morreu, os anjos pegaram a alma que é imortal, que é idêntica a Deus, que ela é pura, e levou-se até o paraíso. Mas a alma desse homem rico, ele já estava contaminado pela árvore da ciência do bem e do mal. Ele se expandiu para a maldade, para o orgulho, e essa alma também, que não morre, foi levado para o inferno, chamado Hades em grego. E no Hades ele deu os olhos, ele estava lá no inferno e olhou para o paraíso. Ele conseguiu ter esse acesso em tormentos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele viu ali Lázaro deitado no seio de Abraão. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Eu trouxe aí para vocês aqui nesse texto, dizendo que lá só estava a alma, mas a alma ela tem um traço do seu corpo. Não é que seja igual ao seu corpo, mas ela... Tanto é que ele, ao olhar aquela alma, ele reconheceu que era um mendigo que vivia ali na frente de sua casa. E assim Deus fez uma alma de mulher, uma alma fêmea para habitar um corpo de mulher e uma alma de macho. E quando eles, eu nunca tive o privilégio, nunca morri e voltei, mas a alma, ela tem o seu traço. A alma, ela tem o seu traço. Mas indica-se que a alma, ela realmente é idêntica à semelhança e em poder, em perfeição a Deus. Mas esse corpo não. Esse corpo foi feito pó para que a alma habite. Depois você comenta aí, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. E que as ricas e bênçãos do Senhor estejam na sua vida e na sua família. Tá bom? Um beijo no coração e a paz do Senhor.